E aí, gente, tudo bem? Ó, eu tô fazendo esse vídeo para a gente definir como é que vai ser a primeira parte da criação da metodologia do nosso trabalho. Vamos fazer isso em partes para a gente ir fazendo mais ou menos todo mundo junto e a gente ir chegando no mesmo lugar, sabe? Qual que é a primeira coisa? Primeira coisa é a gente definir a pergunta da pesquisa. Isso tem que estar bem definido antes de qualquer coisa, né? O primeiro passo é básico. E eu vou continuar com o exemplo da levotiroxina. Então, o tratamento com levotiroxina em pacientes gestantes com hipotireoidismo subclínico diminui o risco de complicações? Essa é a pergunta, bem definida. E agora, como que a gente vai pesquisar, como é que a gente vai pesquisar os artigos, né? A gente tem que formar um termo de busca. O termo de busca não pode ser simplesmente hipotireoidismo subclínico e levotiroxina e desfechos. Não pode ser. Tá? Tem que ser um termo longo, um termo extenso, porque é dessa forma que a gente vai conseguir abranger tudo que a gente conseguir sobre sobre esse tema. Então, o termo vai ser longo. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o termo da levotiroxina. Ele dá uma assustada na hora que você lê, só que você vai ver que ele é bem, ele segue uma ordem, ele segue uma ideia. Então, assim, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o PICO. O que que é PICO? População, intervenção, controle e outcome. No caso, seria um desfecho ou complicações, no caso dessa revisão. Então, vamos lá. Primeiro, P, população. A população são as pacientes grávidas com hipotireoidismo subclínico. Então, a gente vai fazer isso. Ó, hipotireoide, hipotireoidismo e subclínico. Já eu vou falar uma coisa. Daí, and, porque eu quero que essa doença esteja necessariamente associada a mulheres grávidas, a obstetric, ou gestation or birth. Ou seja, você vê que é bem redundante e tem que ser assim mesmo, porque pode ser que tenha estudos que tratem das mulheres grávidas como pregnancy, ou que tenha estudos que tratam como obstetrics, ou que tratam como gestação, sabe? Então, seja redundante, use vários termos para definir a mesma coisa. Isso aqui é a nossa população. Mas veja só, olha como esses termos booleanos são importantes na hora da gente fazer o nosso, nosso termo de busca, né? Isso aqui pode mudar totalmente o andamento da pesquisa. Vamos supor, hipotireoide, hipotireoidismo e subclínico, ou seja, você quer que tenha hipotireoidismo, quer que fale da tireoide, só que tem que ter necessariamente se associada ao subclínico. Porque se eu botar um OR aqui, eu vou estar falando de hipotireoidismo ou de hipotireoidismo subclínico. E olha só como isso faz total diferença na hora da gente pesquisar os artigos. É o jeito certo, né? Esse é o jeitão. 135 artigos. Agora, olha o que acontece quando eu troco isso aqui por um OR. Ou seja, eu quero saber de hipotireoidismo ou de hipotireoidismo subclínico. Olha a quantidade de resultados a mais que aparece. E ó, os artigos não necessariamente são associados ao hipotireoidismo subclínico. Ó. Hipotireoidismo em mulher. Ou seja, a gente está abrangindo muita coisa, coisa que vai dar mais trabalho, sendo que a gente pode afunilar um pouco melhor. Ao mesmo tempo que a gente quer abranger a maior quantidade de coisas corretas, a gente quer excluir o excesso, a gente quer excluir aquelas coisas que a gente não vai usar através do meio do termo de busca. Então, beleza, nossa população está bem descrita aqui. Agora, PI, intervention, ou seja, qual que é a nossa intervenção? Uso de levotiroxina, ou LT4, ou tiroxin, ou T4, ou seja, bem redundante mesmo para a gente achar bastante coisa. E qual que é o controle? Controle, ou placebo, ou watchful waiting. Ou seja, a gente quer saber se o não tratamento dessas pacientes com hipotireoidismo subclínico vai ter um impacto. E o controle, nesse caso, é o próprio placebo, no caso de um clinical trial,
ou o watchful waiting, ou a pessoa que está ali em coorte e e não tá e não tá tratando essas pacientes, tá bom? Você pode incluir aqui também os termos de que tipo de artigo você quer achar. Por exemplo, achar coorte, daí você bota and, coorte, ou clinical trial, ou estudo randomizado, e você vai botando isso aqui também. Pode botar. Agora, P foi população, I intervenção foi, C controle está aqui, e o O, outcome, ou nesse caso desfecho, complicação. Tudo isso aqui é desfecho. Quer ver? Complicação, ou perda da gravidez, ou morte intrauterina, morte fetal, parto pré-termo, hipertensão gestacional, tudo isso. Veja que está tudo com OR, porque você não quer, por exemplo, um artigo com placenta prévia e ruptura prévia de membranas. Você quer um ou outro, porque dessa forma você abrange mais. Senão você vai achar só artigos com placenta prévia e ruptura de membrana. Você não vai achar um só de placenta prévia, entendeu? E você vai botando. E você fica assim, como é que você achou tudo isso aí? Vendo outras revisões sistemáticas, vendo os termos de busca que eles usaram, vendo outros clinical trials que podem dar uma indicação de que termos eu posso usar para botar aqui. E uma coisa importante, ó, restrição do crescimento intrauterino, né? É legal, quando tem abreviação, você botar a abreviação também, porque daí você abrange mais também, de novo, mais artigos, tá bom? Mas tá. Deixa eu trocar aqui. Daí você foi lá, pesquisou, definiu o seu termo de busca e pesquisou. Tem 135 artigos. Você tem que mandar tudo isso aqui para uma plataforma de gerenciamento de referências. Só que a gente não vai fazer isso só no PubMed. A gente tem que usar outras bases de dados. Quer ver? Ó, selecionei algumas aqui. PubMed, beleza. O Embase é uma base de dados europeia que tem vários artigos realmente europeus que podem ser usados no nosso trabalho. Só que o Embase, ele é uma base de dados paga, então você tem que pagar para usar. Quem tem o acesso ao portal do CAPES, a PUC tem, eu não sei as outras faculdades, mas quem tem acesso ao portal CAPES pode entrar no Embase usando o portal CAPES e vai ter acesso a tudo. O Cochrane também pode usar. Eu realmente não sei, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ir pesquisando ali, ver se eu acho alguns artigos interessantes. Mas esse aqui é interessante a gente usar. Por quê? A Biblioteca Virtual de Saúde é um banco de dados brasileiro e sul-americano, então tem bastante coisa ali que está bem próxima de nós, tá? Então você vai usar esse termo de busca, ou se você tiver que alterar alguma coisa ou outra para encaixar nas outras bases de dados, não tem problema. Mas use o termo de busca padrão, assim, para fazer a busca nas bases de dados. Você vai pegar tudo que você achou em todas as bases de dados e você vai mandar tudo para um referenciador de referências, ó. Eu uso o Zotero porque sim, porque eu não gosto do Mendeley, mas assim, ó, tá vendo, ó? Ele vai te dar a opção de enviar tudo. A parada do Zotero é que você tem que ir abrindo, sabe, os resultados para ele mandar, para ele conseguir mandar tudo. Então, quer ver? Manda todos, pode mandar. Essa é a primeira parte. É isso que eu quero que vocês façam até agora, sabe? Eu quero que vocês definam os termos de busca, que vocês definam uma base de gerenciamento de referência, nesse caso Zotero, que é bom, dá para usar, e vocês mandem tudo para cá. É isso que eu quero, até agora é o que eu quero que vocês façam, quero que vocês façam. Depois, ó, uma cena pós-créditos do que a gente vai fazer depois. Depois de que tiver todos os artigos aqui, que a gente vai usar, com no mínimo umas 3 bases de dados, tá? BVS é legal, PubMed é legal, pode usar Cielo, pode usar o Google Scholar, não usa o Google Acadêmico, usa o Google Scholar, só que eu acho meio ruim. Eu acho mais legal usar uma dessas aqui, assim, o PubMed, o BVS, joga um Embase, assim, eu acho que fica legal, tá?
Daí você fica, tipo, uma base de dados americana, que é o PubMed, uma base sul-americana e uma base europeia. Eu acho que fica bem interessante. Depois que tiver tudo aqui, a gente vai definir que estudos que eu quero avaliar. Eu quero avaliar, eu vou usar, pelo menos, estudos randomizados, clinical trial e cohort eu também. Mas tem gente que quer excluir cohort, tudo bem, beleza. Mas eu acho que eu vou usar esses três. Definido isso, a gente vai ter que começar a excluir esses artigos que estão aqui, tá bom? Vai ter que começar a excluir esses artigos que estão aí. Primeiro, a gente vai excluir os artigos pelo ano, tá? Então tem que ir passando por todos os artigos e excluindo os artigos pelo ano. Sim, tem que fazer isso. Por isso que esse gerenciamento de plataforma é bom de fazer isso, ó. Esse gerenciamento de referência, porque ele vai dar o ano. Estranho. Esse aqui não tem. Bom, daí você tem que procurar na base ali. Mas a maior parte dos artigos, eles vão dar o ano de... Que estranho, não tá aparecendo. Eu que tô fazendo alguma coisa errada aqui, porque era pra estar aparecendo o ano de publicação, tá? Mas a gente vai ter que excluir os anos de publicação antes de 2012, né? Então, no caso, há mais de 10 anos. Excluiu todos, deixa anotado quantos você excluiu por, por ano. Depois, a gente vai ter que revisar tudo excluindo pelo título. Sim, vai ter que olhar tudo que sobrou, tirando o ano, e excluir pelo título. Por exemplo, isso aqui, ó, associação de amamentação e o QI da criança depois dos 5 anos. Nada a ver com levotiroxina. Pelo título. Exclui, tá? Exclui, não tem nada a ver. Tem alguns que podem ficar meio duvidosos, né? Ó, diagnóstico e manejamento de hipotireoidismo nesses países aqui. Você fica, será que eu uso, será que eu não uso? Deixa ele lá. Vai excluindo pelo título, que for óbvio pelo título. Ó, efeito da tiroxina, paciente depressivo em subclínico. Ó, esse aqui é top, esse aqui vai usar. Então mantém. Esse aqui, por exemplo, eu excluiria. E anotar. Um artigo, beleza, excluído por título. E vai anotando. Porque no final, a gente vai ter que revisar tudo por resumo. Sim, meus amigos, é isso que é fazer revisão sistemática. Depois a gente vai passar por cada um olhando o resumo. Introdução. Não sei o que. Ovário policístico, tal, tal, tal. Você vai lendo assim. Eu acho que não tem nada a ver. Então você exclui pelo resumo. Tudo tem que ficar anotado. Quantos você excluiu por ano? Quantos você excluiu pelo título? Quantos você excluiu pelo resumo? E depois vai sobrar, por exemplo, 30 artigos. E com esses 30 artigos, a gente vai ler eles inteiros. E é por isso que a gente está num grupo maior, porque a gente vai poder subdividir isso para cada um ler. Mas vocês entenderam que essa é a metodologia? Vocês excluem revisão, vocês vão excluir revisão, deixa anotado porque vocês excluíram com base no tipo de artigo, deixa anotado quantos e por que vocês excluíram por data de publicação, quantos e por que você excluiu por título, e depois quantos e por que vocês excluíram por resumo, lendo o resuminho do artigo, tá bom? Primeira parte é isso, tá? É bastante coisa, fazer uma revisão sistemática é difícil, não é uma coisa fácil, só que é um artigo bom, cara, é um artigo completo, entendeu? E se a gente não fizer assim, o resultado não vai ser bom. Então, para mim, tem um professor que sempre fala isso, fazer de qualquer jeito vai dar trabalho, e não vai levar a lugar nenhum. Fazer direitinho vai dar trabalho, vai dar um pouco mais de trabalho, só que daí pelo menos o resultado vai ser bom, entendeu? Então vai dar trabalho de qualquer jeito. Então façam com calma, façam direito, peçam ajuda para as pessoas que estão no grupo de vocês e vai dar certo, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de avisar. Essa revisão aqui é bom que ela seja, é bom que ela seja feita por 2 pesquisadores independentes, tá? Então, seria bom de juntar 2 pessoas e fazendo junto, porque isso vai fazer parte da metodologia também, tá bom? Ah, a gente continua os próximos passos adiante, tá bom?